Olá, você que nos assiste, estamos aqui com mais um programa Na Missão, um programa do canal AppTV, que tem trazido para você informação, tem trazido para você um aumento da sua cultura sobre missões no Brasil, sobre o que as agências têm feito. E como vocês podem ver hoje aqui, nós temos um convidado muito especial no nosso programa, vocês vão conhecê-lo já já. Esse programa faz parte de uma série de programas que estão sendo gravados aqui no Congresso Brasileiro de Missões, com o patrocínio e a parceria da Editora Ultimato e também da MTB. Estamos aqui com doutor, por que não dizer assim, Joed Venturini. Mas doutor Joed é chamado assim porque ele é médico, mas acima de tudo ele é um missionário, ele tem trabalhado na obra de Deus, ele tem feito diversos trabalhos, diversas viagens e ele tem uma especialidade, oeste africano. Em primeiro lugar, como vai, Joed? Muito bem, Paulo, graças a Deus. Muito obrigado pela sua presença aqui no programa Na Missão. Prazer é meu. Ok. Vamos lá, eu vou começar um pouquinho com um pequeno descritivo sobre o que o Joed tem feito, não é? O Joed tem uma origem na Convenção Batista Brasileira, na Junta de Missões Mundiais, tem trabalhado aí em diversos projetos, foi criado nas Ilhas dos Açores, formou-se em Medicina pela Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa, em 1991, especializado com mestrado em Medicina Tropical, estudou também no Seminário Teológico da Convenção Batista Portuguesa em Queluz, fez mestrado em Missiologia no SEM, em Viçosa e tanta coisa mais. Também seguiram em família, né, para Guiné-Bissau em 95, não é? Onde permaneceram por 12 anos, num trabalho pioneiro entre a tribo muçulmana dos Fulas, no interior do país, né? Sim. Também foi pastor de missões da Primeira Igreja Batista de Campo Grande, no Rio de Janeiro, entre 2008 e 2009, e no ano em que voltou a Portugal, e hoje é pastor da Terceira Igreja Batista de Lisboa, desde 2011, então, não é? Professor do Seminário Batista em Queluz, e aí vai, a lista é muito grande, né? A sua experiência é muito grande. Como é que foi isso? Como é que foi o seu chamado, em poucas palavras? Como é que tudo isso veio acontecer na sua vida, Joed? Paulo, eu sou filho de missionários. E, além disso, a minha casa era uma casa que respirava missões. A minha mãe, além de missionária, amava profundamente missões e ela nos contava as histórias dos missionários do passado, dos grandes missionários do passado. Então, na minha infância, em vez de eu gostar do Super-Homem, do Homem-Aranha, eu apreciava William Carey, a Adoniran Judson, e o meu herói favorito era David Livingstone, médico missionário escocês que desbravou o interior de África. Então, sim, provavelmente por isso, no início, a criança tem essa motivação, o menino tem essa motivação, e ele, sendo meu herói, eu quero ser médico missionário na África. E foi assim que tudo começou. Olha aqui, eu quero fazer uma inserção. Bom seria, e que maravilha, se todos nós, pais, pudéssemos ter os nossos filhos ouvindo essas mesmas histórias. Eu falo isso por mim, em primeiro lugar. E, em segundo lugar, a todos que nos ouvem. Se os nossos filhos pudessem ser educados dentro desse ambiente, ouvindo sobre as histórias de missionários. Olha que maravilha, não é? Então, deu no que deu, né? Um grande homem de Deus que tem servido a Deus. E vamos falar sobre o oeste africano, que é a sua especialidade. Ele tem feito conferências aqui no Congresso Brasileiro de Missões sobre o oeste africano. O que é o oeste africano? Que países compõem o oeste africano? Quais são os desafios do oeste africano para as missões e especialmente para as agências missionárias brasileiras? O oeste africano é uma designação relativamente recente. Claro que o africano propriamente dito não faz essa divisão, mas na África subsaariana você tem a África Ocidental, o oeste africano, a África Oriental e o sul de África, os povos bantus. O oeste africano é aquela zona que compreende a costa do Senegal para baixo. Você pega ali a Guiné-Bissau, a Gâmbia, a Guiné-Conakry, a Serra Leoa, a Libéria, muito falada agora por causa do ébola. E depois você tem então a região ainda do Benin, do Togo, da Nigéria, do Mali, do Níger. São os países que compreendem aquilo que nós chamamos de oeste africano. É uma região que é um grande desafio por várias razões. Uma delas, a pobreza. É uma das regiões mais pobres do mundo. Dos 6 países mais pobres do mundo, segundo as Nações Unidas, 4 estão nessa região. Você tem aí uma carência enorme, 53 anos é a esperança de vida média para uma pessoa naquele contexto, apenas 40% da população alfabetizada. Então, há grande desafio, a pobreza, a educação, a saúde, são desafios enormes que nós temos nessa região. Joed, você é médico, você deve ter passado por situações ali extremas, de extrema dificuldade, né? Como responder a isso tudo?
não só do ponto de vista espiritual, mas do ponto de vista físico também, porque os missionários estão inseridos nesse mundo, né? E você como médico mais ainda, é possível a igreja fazer diferença nesses lugares? É possível não só, é mandatório, isso faz parte do mandato de Jesus para nós. Se nós queremos ser como Jesus, seguir o seu ministério, entre outras coisas, Jesus curava. Isso foi uma parte significativa do seu ministério. Então, nós precisamos lidar com esses desafios. Ao básico, ao endêmico, por exemplo, a malária é uma coisa que você encontra constantemente durante o ano inteiro, a malária. Febre tifoide também é uma coisa constante. Depois temos as crises. Cólera, meningite, antrax de vez em quando, agora no caso o ebola, mas é uma região muito propícia para todas essas situações, doenças infectocontagiosas sobretudo. A lepra ainda é um grande problema nessa região e a tuberculose tem renascido muito nos últimos tempos. É uma região que nos dá muita dificuldade pela falta de recursos. Nós vivíamos numa zona, por exemplo, sem eletricidade, sem água canalizada, o que limita muito o trabalho médico. Mas, essencialmente, você tem que trabalhar com o coração, com compaixão pelo povo, procurando entender a necessidade e procurando se cercar de algum recurso. Evidentemente que o médico que é missionário recorre muito à oração e acredita no poder de Deus. Mas nós também temos que usar os recursos que a medicina coloca à nossa disposição. Então, nós tínhamos um pequeno projeto com um ambulatório, tínhamos recursos mensais para a compra de remédios que fazíamos através das Nações Unidas, com compra de medicação hospitalar, portanto, grandes quantidades, para poder fornecer à população e, dessa maneira, ajudar pelo menos a minorar o sofrimento. É uma forma de mostrar serviço. Porque o amor no Evangelho é uma coisa essencialmente prática. Falar que ama e não ajudar, não é falar que ama o doente, sem lhe fornecer algum auxílio, não é amor segundo a palavra de Deus nos ensina. Pastor Joed, eu tenho mais uma pergunta. Pastor Joed, me fale um pouco sobre o preparo específico e a vocação daquele que se propõe a trabalhar, a servir na África. Em que países estamos falando a respeito? Quais são os países mais desafiadores? Quantos países são no total? Né? Nós já falamos um pouquinho sobre isso, mas me diga com as suas palavras novamente, quais são os mais desafiadores e qual é o tipo de vocação, preparo que a pessoa tem para servir naquele local? Bem, Paulo, nós quando pensamos em África e quando pensamos naquele contexto, não gostamos muito de falar em países. Porque a questão do país é uma designação europeia. Foram os europeus que dividiram a África na Conferência de Berlim. Nós pensamos em etnias, em povos, até porque Jesus nos mandou falar a todas as etnias e não às nações, porque naquele tempo não existia países nesse contexto. Então você pensa em povos, povos que já foram alcançados e povos que ainda não foram alcançados. Então, nós temos alguns povos que são ainda muito grandes e que não foram alcançados naquela região. E esses povos se misturam em países diferentes. Por exemplo, existe um povo que tem presença em países fronteiriços ali, por exemplo. O povo com o qual eu trabalhei, o povo Fula, em inglês Fulani, em francês Peul, são cerca de 40 milhões de pessoas em 17 países de África. Então, você não tem um país, você tem um povo... Não tem uma delimitação geográfica muito diversificada, dividida por país. Não, você pode... Um ministério feito com eles num país pode perfeitamente ultrapassar barreiras e alcançar outros. E a preparação para trabalhar com esses inclusive povos, em termos linguistas? Em termos linguistas. Haverá diferenças em termos quanto mais distante você estiver, mas a mesma língua poderá ser falada em várias regiões. Muita gente diz que a língua dos Fulas, o Pular, é uma língua-chave para o oeste africano, assim como o Swahili para o sudoeste africano. São línguas que ultrapassam várias fronteiras e se você domina essa língua, você pode cruzar a fronteira e continuar usando a mesma língua. Muito interessante. Em termos de preparação, você perguntou, nós insistimos na necessidade de uma boa preparação. Por vezes a ideia é, a África é pobre, não tem quase nada, qualquer um pode fazer o trabalho, e a ideia tem que ser o contrário. Como há muito pouco e a carência é enorme, você tem que estar bem preparado para poder fazer o melhor possível. Por vezes há um certo fervor e zelo para fazer a obra missionária, que faz com que o jovem chamado corra para o campo antes da hora. Nem sempre isso é o adequado. Não. Né? Mas nós vamos falar isso daqui a pouquinho. Vamos para o nosso intervalo e no segundo bloco nós vamos voltar aqui com o Dr. Joed Venturini, que é missionário, pastor e médico. Daqui a pouco a gente volta.
Cada uma dessas crianças traz sonhos e necessidades muito parecidas com as nossas. A diferença é que muitas não têm as oportunidades que você e eu temos de realizá-las. O Projeto Calçada busca levar vida a crianças, adolescentes, jovens e adultos sem esperança. Ajude-os a conquistarem seus sonhos e ter suas necessidades supridas. Projeto Calçada, trazendo esperança às crianças em risco ao redor do mundo. Joed Venturini, doutor, médico, pastor, missionário no norte da África, profundo conhecedor das dificuldades, mas também das soluções. Ele estava nos falando no bloco anterior, né, sobre algumas coisas que nós notamos como sendo a visão positiva. Muitas vezes nós temos visão negativa e nós temos aqui um homem hoje que está tendo a visão positiva. Isso é muito importante para nós notarmos. Missões, nós constantemente ouvimos das dificuldades que nós temos nos países. Mas ele acabou de, por exemplo, nos ilustrar uma facilidade. Os países não são necessariamente divididos geograficamente, sim, eles costumam olhar como povos, não é? Sim. De uma forma que você, com uma língua só, é capaz de fazer missões em países diferentes, porque esse povo atravessa fronteiras, não é? Então, olha só a questão positiva sendo alavancada aqui. Então, vamos aprender um pouquinho mais com o Joed. Joed, nós estamos falando da vocação dos jovens, daquele fervor em querer sair correndo e fazer missões. E você ia nos dizer um pouco sobre os aspectos negativos disso, não é? Preparação é fundamental. Nós verificamos por vezes que o jovem no seu zelo, que é louvável e nós admiramos e ficamos felizes, mas ele chega no campo apenas para perceber que afinal faltou tempo de preparação. E essa questão de eventualmente até ter que voltar para fazer um novo treinamento, muitas vezes é frustrante para ele. E para todo mundo, para ele, para o local onde ele está, para a sua família. Então, é preferível fazer a coisa na ordem certa. Então, fazer uma boa preparação, o que pode implicar e deve implicar um treinamento teológico, missiológico e muitas vezes profissional em alguma outra área. Uhum. Esse item profissional da sua frase, isso aqui me chama muita atenção porque nós temos conversado com muitas pessoas e nós temos identificado talvez uma tendência, né, de missões modernas em se trabalhar com a inserção profissional das pessoas e sim, através da inserção profissional, fazer missões, né? Isso é uma realidade que está na sua cabeça também? Você pensa dessa forma? Você usa a sua profissão através dela para conseguir chegar nas pessoas com o Evangelho? Eu não sei, Paulo, se a colocação que você fez será aquela que eu colocaria 100%. Eu entendo o que você está querendo colocar, mas eu quero colocar a coisa por um outro lado. É assim, eu sou um só e tenho que ser inteiro. Eu procuro compreender que na minha vida não existe uma divisão em compartimentos. Eu não tenho um período em que eu sou cristão ou missionário e outro em que eu sou profissional. Eu sou um profissional a serviço do Senhor Jesus. E como tal, eu vou usar a minha vida como um todo, seja o momento em que eu estou pregando no púlpito, evangelizando uma pessoa numa casa, fazendo um discipulado ou atendendo no meu consultório, eu serei sempre um cristão em missão. Eu estarei sempre mostrando o amor de Jesus. Eu procurarei sempre imitá-lo. E isso em qualquer circunstância. Independente de se você está no púlpito ou se você está no seu trabalho. Eu preciso ser a mesma pessoa. É uma completa imersão naquilo como uma unidade. E, né? e porque é uma questão de coerência. Agora, a profissão aqui tem a ver com serviço. No entendimento de que Jesus foi um servo. Ele mesmo disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E como cristãos, nós queremos ser como Jesus. O nosso alvo é imitá-lo. Ele é mestre no sentido que nós queremos segui-lo. E como tal, nós queremos servir. E no caso aqui, a profissão entra nesse campo, nessa área. A minha profissão a serviço de Jesus e a serviço de Jesus a serviço do próximo. Ok. Existem países com barreiras, né, para entradas de missionários. E existem várias formas, né, de se fazer missões. Uma delas, talvez em alguns momentos, em alguns países, seria essa da profissão, de podermos utilizar da profissão como uma forma da pessoa estar lá, né? Sim. E através do testemunho dela e fazer a vida. No seu caso, nós acabamos de aprender um novo conceito que é muito mais completo, não é? Então, é a vivência daquela vida unida, unificada como um todo, seja lá onde você estiver. Muito interessante essa colocação. Mas a igreja brasileira,
quanto a esse desafio do Oeste Africano, o que a igreja brasileira tem feito e o que falta fazer ainda? Eu tenho muita alegria de dizer que a igreja brasileira tem feito muito. É uma região do mundo para a qual o brasileiro tem uma certa propensão. Há zonas do mundo em que é bastante difícil a inserção do brasileiro, apesar de ele ser bem recebido. Mas o Oeste Africano, talvez pela grande presença africana, não é, e de descendentes de africanos no nosso país, seja um local do mundo onde nós entramos com alguma facilidade. Apesar das dificuldades culturais, linguísticas, o brasileiro é bem recebido, entra bem, normalmente tem mais facilidade em se adaptar ao clima, em entender alguns aspectos da cultura, e por causa disso nós temos um grande contingente de missionários, significativo contingente de missionários no Oeste Africano, de todas as denominações, de muitas missões diferentes, trabalhando em vários países daquela região e fazendo um trabalho muito significativo. Eu creio que a grande maioria fazendo um trabalho social, trabalhando com escolas, trabalhando com saúde, trabalhando com assistência social, sendo úteis à população. Então, eu me sinto alegre em dizer que temos feito um bom trabalho. O que falta fazer? Evidentemente que existe muito campo ainda, não é? Estamos falando de alguns países onde a presença evangélica representa 0, qualquer coisa por cento da população. Níger, por exemplo, 0,1%, Senegal, 0,2%. Então é claro que nesses países, por mais missionários que tenhamos, ainda há muito para ser feito. E é preciso gente com coragem, porque nós vamos precisar, sobretudo, de trabalho no interior. Falta missionário ou é muito difícil a conversão e a formação de igrejas nesses países, por exemplo, que tem uma taxa muito baixa de cristãos? Existem duas coisas. São locais do mundo onde o evangelho chegou muito tarde, somente só no século XX. Temos pouco tempo de evangelho no país. É preciso mais missionários, sem dúvida, talvez missionários um pouco mais perseverantes, porque é um trabalho que exige tempo e também é difícil a conversão. Estamos falando sobretudo de países com dominação muçulmana e a conversão do muçulmano é difícil, até porque é uma questão cultural. O entendimento deles como povo está ligado profundamente à religião. Então eu falei dos fulas, o fulas é muçulmano. Não existe na categoria dele, a cabeça dele, a ideia de um fula cristão. Se é fula, é muçulmano. Então, quando se converte, o cara entra em crise de identidade, porque não existe uma categoria fula cristão. Nós vamos ter que trabalhar com a criação dessa categoria. E isso é um trabalho de longo prazo, até nós podemos dizer que a barreira foi ultrapassada. Muito interessante. Realmente existem muitas dificuldades a serem tratadas, não é? Muito bem. Pastor Joed, muito obrigado pela sua presença aqui. Foi um prazer tê-lo no programa. Nós estamos chegando ao final do nosso tempo e eu quero agradecer muito a sua presença, as suas instruções, a sua experiência, as suas palavras foram de bastante engrandecimento para nós e tenho certeza que para todos que nos assistem. Muito obrigado. Obrigado, Paulo. O canal AppTV está sempre aberto à sua palavra, ao seu retorno e nós desejamos que você consiga ter um grande sucesso lá, debaixo da proteção, debaixo da graça de Deus. Que Deus abençoe o seu trabalho lá em Portugal e no oeste da África como um todo. Obrigado a você que esteve conosco também e nós vamos voltar com o terceiro bloco com outro convidado. Daqui a pouco a gente volta. Desde pequeno, te ensinaram que só dá para fazer missões de 3 formas: indo, orando ou contribuindo. Você sempre sentiu seu coração ardendo por missões, mas como seus talentos e habilidades não se encaixam muito bem no trabalho de campo, você ficou com as outras 2 opções: contribuir e orar por aqueles que estão lá. Nós da base acreditamos que existem muitas outras formas de fazer missões e que todos podem servir com aquilo que sabem fazer. Conheça hoje o nosso trabalho e saiba como você pode ajudar. Base, juntos pelo reino. Conheça a revista eletrônica Vale Gospel Notícias, o ponto de referência dos evangélicos. Entre em nosso site, aproveite os nossos serviços e conheça o Vale Gospel Card, rede de descontos no guia de compras, serviços e conveniados. Peça agora o seu gratuitamente. Aproveite este benefício e ligue agora mesmo. 12 98 829 7380. Mande um e-mail para a gente, valegospelcard@gmail.com. Acesse o nosso site www.valegospelnoticias.com.br e fique por dentro das boas notícias que temos para vocês. Olá, bem-vindo ao programa Na Missão, um programa do canal AppTV, direto aqui do 7º CBM, Congresso Brasileiro de Missões. Nós estamos numa parceria com a MTB,
promotora do Congresso Brasileiro de Missões, e com a editora Ultimato. E hoje nós estamos recebendo no programa Na Missão o Cassiano. O Cassiano, ele representa a MTB hoje, ele é o presidente da MTB. Eu quero apresentar o Cassiano de uma maneira bastante objetiva. Ele está aqui no meio do Congresso com uma série de compromissos, com uma agenda muito apertada, e nós teremos muito pouco tempo com o Cassiano. Cassiano é missionário e diretor executivo da CEPAL, servindo pastores e líderes. Ele serviu por 8 anos na região amazônica, na tribo Yanomami, não é? Junto ao povo indígena, e atualmente coordena projetos de mobilização, orientação vocacional e capacitação missionária. O Cassiano tem uma formação em antropologia intercultural, onde ele é especialista, mas também formação em teologia como base de tudo isso, não é? Cassiano, nós temos algumas perguntas que objetivamente eu vou lhe fazer. Muito obrigado em primeiro lugar pela sua presença no programa Na Missão. Eu que agradeço, prazer, viu, estar aqui com vocês e poder colaborar de alguma maneira. Ok. Cassiano, a MTB é uma associação de agências missionárias, correto? Correto, é. Na verdade, a MTB tem 32 anos de existência, completou esse ano 32 anos. 1982 foi a fundação da MTB, né? Um processo que vinha lá de 76. Então, tradicionalmente, ela reúne agências missionárias, né? Ok. Mais recentemente, nós temos aberto um pouco esse leque, vamos dizer, de atuação, né? Então, agências missionárias é aquela ideia mais de organizações que enviam missionários, né? Agências pois é, enviadoras. Isso que eu ia te perguntar. O que faz exatamente uma agência missionária? A agência missionária tradicional, né, na forma como nós conhecemos tradicionalmente, é uma organização missionária, geralmente não ligada a uma denominação específica, a uma igreja específica, mas nós chamamos de interdenominacional, né, ou para-eclesiástica, né? E ela que reúne missionários e envia missionários para o campo. Então, auxilia a igreja na parte de envio missionário, né? Mais recentemente, nós temos entendido assim que as mudanças, né, da própria igreja, né, da sociedade, etc., tem surgido outros modelos de organização missionárias que atuam diretamente na questão missionária, mas não necessariamente são agências enviadoras, né? Elas contribuem e colaboram de outras maneiras, né, na causa missionária transcultural, que é o que a MTB se concentra, né, se dedica a fazer. Eu imagino que a agência missionária ela tem a sua base teológica, a sua base de ação na igreja, junto à igreja, e até o apoio, né, para a existência dela. Como é a relação entre a agência missionária e a igreja? De fato, assim, nós compreendemos que a agência missionária ela surge como uma colaboradora da igreja, né? A igreja até poderia fazer sozinha todo o trabalho missionário, mas acaba que a agência ela tem, por causa da história, do know-how, né? Ela tem, por se concentrar mais nessa área específica, ela acaba tendo mais conhecimento e condições de auxiliar a igreja nesse processo de fazer missões. Então a agência missionária funciona como um apoio à igreja, ela não existe sem a igreja, não é a igreja, né? Ela só existe como uma ferramenta da igreja, né? Então essa relação ela tem que ser o mais estreita possível. A agência precisa compreender que o motivo da sua existência é apoiar a igreja e auxiliar a igreja, né? Nós sabemos que está acontecendo também uma coisa bastante interessante. Vocês estão organizando um evento chamado Vocari, né? Como nós temos visto, a sua própria camisa. Do que se trata o Vocari? O que é esse evento? Quem pode participar? Enfim, fala para a gente um pouquinho, para os nossos telespectadores, sobre o Vocari. O que é o Vocari? Quando vai acontecer? O Vocari é o CBM Jovem. Nós estamos aqui, né, nesse evento aqui, estamos em pleno CBM, Congresso Brasileiro de Missões. E nós, assim, de um tempo para cá, viemos percebendo a necessidade de fazer um evento como esse, porém voltado para jovens, né? Já houve um primeiro ensaio, vamos dizer assim. Agora o Vocari vai ser o segundo CBM Jovem. Então a ideia é reunir, estamos pensando aí 1.300, 1.500, já estamos vendo que vai passar desse número, jovens de 16 a 24 anos. Isso vai ser em 18 a 21 de abril do ano que vem, 2015, lá na cidade de Maringá. Então vai ser um momento de pensar missões transculturais e com enfoque mais vocacional, né? Então nós vemos que o jovem, o pessoal mais jovem aí está necessitando de fato de reflexão e orientação em relação à vocação. Quer dizer, vocês estão pensando em uma coisa que tem o objetivo de identificar os vocacionados e preparar essa geração
desde um momento talvez anterior e dar um passo à frente. Exatamente. Enfim, ajudá-los a identificar essa vocação. Exatamente. Partindo do pressuposto que Deus vocaciona todos para alguma coisa, né? Então, aquilo que nós fazemos, seja o que for, né? Nossa área profissional, de atuação, etc., tem que ser encarado como uma vocação divina, até o ponto de identificar aqueles que de fato Deus chama para irem pregar o evangelho àqueles que ainda não ouviram, né, o que menos ouviram. Nós vemos na palavra de Deus que existe essa categoria, né, de pessoas que são chamadas por Deus para irem, né, pregar o evangelho onde ele não foi anunciado. Então, a ideia é enfocar toda esse universo, né, desde você identificar a sua vocação, seja qual for, e viver a sua vida para o Senhor, para servir o Senhor, né? E eu tenho aqui uma última pergunta ao final do nosso tempo aqui, que eu gostaria que você respondesse. Vocês recentemente têm trabalhado na reformulação do planejamento estratégico da MTB. Isso. E quais são os novos desafios que vêm em decorrência disso? Nós temos dito que a MTB está se reinventando para atingir o mesmo alvo, né? Então, a ideia foi fazer uma análise histórica da MTB, desses 30 anos, fazer uma leitura do nosso momento, de como está a igreja. Hoje a igreja mudou, né? A igreja no Brasil cresceu, mudou, se diversificou. Então, fazer uma leitura dos nossos tempos e entender como a MTB pode cumprir a sua visão, a sua missão nos dias de hoje, né? Então, temos diversos desafios, como, por exemplo, uma conexão maior com as igrejas, né? Igrejas que estão crescendo e etc. Uma releitura do próprio envio missionário, né? Missionários bivocacionados, né? O movimento que nós chamamos de business as mission, né? Quer dizer, são pessoas, homens de negócio que têm que compreender que precisam fazer a missão enquanto estão desempenhando sua função profissional. Então, a MTB se adequar aos novos tempos, ao novo momento, não é? E dar uma resposta de como servir a igreja brasileira na área missionária transcultural à luz dos nossos dias, né? E dos desafios de hoje e olhando para frente, né? Olhando para o futuro. Sempre com foco naqueles que ainda não ouviram falar de Jesus. Esse é a grande estratégia lá do apóstolo Paulo que nós cremos, né? Aonde Jesus ainda não foi anunciado. É lá que nós precisamos chegar. Muito bem. Vocês acabaram de ouvir Cassiano Luz, diretor executivo da MTB, em palavras muito boas, objetivas, e eu te agradeço muito pelo seu tempo aqui. Nós sabemos que o Cassiano tem uma agenda muito apertada aqui durante o CBM e nós gostaríamos de agradecê-lo pela presença aqui no programa, pelas suas palavras e pela elucidação de uma série de temas aqui que nós tínhamos para perguntá-lo. Não é? Muito obrigado, Cassiano, pelo seu tempo aqui. Eu que agradeço, viu? Desculpem aí, a voz está meio ruim já, né? Esses dias aí, correria, etc. Mas foi um prazer ter esse tempo aqui com vocês. E agradeço a todos vocês também que nos ouviram nesse programa Na Missão, gravado aqui direto do 7º CBM, Congresso Brasileiro de Missões, que acontece em Águas de Lindóia, interior de São Paulo. Muito obrigado, continue com a nossa programação e não perca nenhum dos programas Na Missão. Nós temos muita gente aí e você vai aproveitar cada uma das entrevistas. Muito obrigado pela sua audiência.